Boa noite, pessoal. E hoje eu tive o prazer de ser convidada para trazer a palavra nesse culto. Eita, meu olho não é muito bom. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ser uma geração posicionada. O tema da nossa palavra de hoje é uma geração posicionada. Você trouxe sua Bíblia? Nossa, mas foi um silêncio. Trouxeram a Bíblia? No celular, física, no tablet, no computador, não sei. Trouxe a Bíblia? Então a gente vai exercitar e vai descobrir se você está lendo. Vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 2:17. Atos 2:17. Nossa, hoje vocês são rápidos, hein? Parabéns à mídia. O pessoal tá rápido hoje. Não, pode deixar, deixa aí. Vamos lá. Achou? Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Você vai achar, não tem problema. Eu tenho fé no seu potencial. Vamos lá. Atos 2, versículo 17. Obrigada, minha filha. Atos 2:17, todo mundo achou? E a palavra de Deus diz assim: E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos homens jovens terão visão, e os vossos homens velhos sonharão sonhos. A minha é um pouco mais difícil de entender, mas em resumo, nos últimos dias Deus vai derramar o seu espírito sobre nós, e aí cada pessoa vai ter uma função nesse rolê todo. E aí a gente vai conversar sobre esse rolê. O que acontece? Nos dias de hoje, a gente está tendo cada vez mais dificuldade das pessoas se posicionarem como cristãos. Às vezes a gente falha muito na forma como a gente fala, na forma como a gente age. Às vezes a gente... Obrigada, meu filho. Às vezes a gente tem medo de se posicionar como cristão de verdade, às vezes a gente tem uma certa preocupação de se posicionar como crente. E isso reflete também nos últimos dias. Porque cada vez mais a gente tem visto pessoas que têm se afastado daquilo que Deus quer para a vida delas. Vamos supor o seguinte, quem aqui já jogou The Sims? Todo mundo já passou por essa fase? Graças a Deus não fui só eu. Muito obrigada por me poupar da humilhação pública. No The Sims, você criava um bonequinho. E aí esse bonequinho, ele tinha uma função que geralmente era o que você queria que ele fizesse, né? Ele não tinha muito bem livre-arbítrio. A gente está meio que num jogo de The Sims. A diferença é que você tem o livre-arbítrio. Você pode olhar e falar, não quero fazer isso, não estou disposta a passar por isso, não. Deus fala com você, você fala, hoje eu não estou muito afim, hoje eu não... acho que isso daí não é para mim. Você tem uma livre escolha. E a gente está falhando muito na forma como a gente vai se posicionar. E esse versículo aí profetiza sobre os últimos dias, os dias que ainda virão, coisas que ainda irão acontecer. Só que deixa eu te contar um segredo. No nosso jogo de The Sims, a gente tem um inimigo, que ele está o tempo todo tentando matar, roubar e destruir, porque é para isso que ele existe. Então deixa eu te contar um segredo. Aquele amigo que te leva para o caminho errado, ele está tentando te matar, te roubar e te destruir. Aquele relacionamento errado, está tentando te matar, te roubar e te destruir. A realidade da nossa vida é que a gente ou se posiciona a favor de algo ou contra algo. Não tem como você ser meio termo. Quando te perguntam sobre algo, não tem como você dizer, eu concordo mais ou menos. E se te disserem que tem como, eu gosto muito de um desenhozinho, de cartoon, de desenho, de caricatura, que diz assim, tá um caos, né? A pessoa está em cima do muro, e aí de um lado estão tentando chamar ele, e do outro lado está o diabo. E o diabo está quietinho. E aí o cara que está no muro pergunta, você não vai fazer nada para tentar me convencer? E aí ele olha pro cara e fala, não, o muro é meu. Então deixa eu te contar um segredo. Se te falaram que ficar no meio termo estava tudo bem, não tá, porque o muro também é do diabo. Então a realidade é, hoje em dia a gente precisa se posicionar a favor ou contra alguma coisa. Não dá para ficar no meio termo. E aí, nesse versículo, tem algumas coisas que apontam que vai totalmente contra. Inclusive, pode deixar o versículo aí aparecendo, não tem problema. E aí,
a gente vai separar esse versículo em 3 partes. A primeira parte desse versículo vai totalmente contra coisas que hoje em dia estão sendo pregadas. Primeira coisa, ele fala, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. O que está sendo mais atacado hoje em dia? A família. A família. É aborto, é questão de pai e mãe separado, não tem problema se separar, casou, deu errado, separa, não tem problema. Não precisa casar, é só morar na mesma casa. Tudo isso são reflexos de uma geração que está sendo cada vez mais destruída. E começa no início. A família é o núcleo principal de cuidado. A psicologia, a filosofia, a pedagogia falam sobre isso. Tudo começa na sua casa. Uma casa funcional, ou seja, uma casa bem estruturada, com pai e mãe, com irmãos, com todo mundo se dando bem. Família comercial de margarina, sabe? Esse tipo de família, quando isso acontece, a gente tem uma criança que ela no futuro vai ser uma criança bem equilibrada emocionalmente, uma criança que vai querer ter filho, uma criança que provavelmente vai querer casar, uma criança que não vai ter traumas familiares, traumas emocionais. E aí onde o diabo começa a atacar? Na família. Começa no casamento. Eu, recentemente, fiquei noiva, né? E aí eu descobri que quando você fica noiva, você, do nada, começa a ter uns problemas que você não tinha antes. Você não tinha esse problema. Do nada, você passa a ter. Do nada, aparece uma conta que não estava ali antes. Do nada, aparece algumas coisas que antes estava tudo bem, agora virou um problema. Do nada, algumas coisas que começavam a estar bem alinhadas, elas começam a desalinhar. E aí, eu sou fã do Reels, né, do Instagram. Não gosto de TikTok, nem adianta. TikTok não é pra mim. Sinto muito pra essa geração. O TikTok não presta, na minha opinião. Mas o Reels do Instagram eu gosto. E aí, no Reels do Instagram, eu tava vendo alguns vídeos, e esses vídeos falavam muito sobre isso. E aí falavam o seguinte, olha, não se iluda, que a sua briga começa no dia que você fica noiva. E aí eu falei, interessante isso aí, faz sentido pra mim. E eu fui vendo algumas coisas. E é muito verdade. Conversando com outras amigas que estão na mesma fase que elas falaram, é verdade. A gente começa a ter problema com um monte de coisa que nunca existiu antes. Às vezes o problema não estava nem no relacionamento, é de fora, é a família da pessoa, é as finanças, é um monte de coisa que estava tudo alinhado, estava tudo certo. Estava tudo bem, todo mundo se dava bem, sabe? Mar de rosas, estava tudo certo. Do nada começou a dar problema. Porque o diabo ele não fica feliz com família. Porque quando ele destrói a família, ele destrói a possibilidade de uma profecia se concretizar. Se não tem filho, não tem filha, eles não vão ter visão. Eles não vão profetizar. Eles não vão estar aqui para fazer a diferença, eles não vão estar. Então ele começa dizendo o seguinte para você, mulheres, vocês não precisam ter filhos, está tudo bem. Se você não quer ser mãe, está tudo certo. Homens, não tem problema casar, não precisa. Vai morar na mesma casa, porque aí fica até mais fácil se der problema, é só sair. É aí que as coisas começam a dar errado. Porque o diabo, ele de pouquinho em pouquinho, vai plantando uma sementinha que cada vez mais vai tomando lugar na nossa vida. E vai virando cada vez mais uma verdade na nossa vida. Isso não é legal. E aí a gente vai para a segunda parte desse versículo. Dos jovens vem a inovação, a criatividade, o fogo para distribuir a palavra. Os jovens são a força da igreja. Se você destrói o jovem, você não tem força. E aí a gente olha para várias igrejas nos Estados Unidos, na Inglaterra, em outros lugares, na Europa. E aí quando a gente olha para essas igrejas, a gente vê o seguinte, uma sociedade cada vez mais velha. Igrejas lindas. Esses dias eu estava vendo com os meus pais um louvor muito, muito lindo numa igreja americana. Só que a gente ficou impressionado como todo mundo na igreja era um senhorzinho. Não tinha um ser humano menor de 50 anos naquela igreja. Era todo mundo velhinho. Eu fiquei assim, gente, cadê, né, os jovens? Cadê? Não tinha. Não tinha. Desculpa, mãe. Ela ficou ofendida comigo. Não tinha. Por que não tinha? O que aconteceu nesse meio do caminho? Cadê os jovens naquela igreja? Porque, cara, os Estados Unidos têm muito jovem. Só que são jovens que estão na balada, são jovens que estão bebendo até cair. No Canadá tem muitos jovens, mas são jovens que hoje em dia estão se drogando no meio da rua. A gente tem uma igreja no Canadá da Atitude. E o pastor esses dias estava postando
Como fica a rua, um monte de jovem, tudo drogado. A manhã inteira. Cada vez mais a gente tem jovens que olham para as situações e falam, não tem problema, deixa eu te falar. Tem uma cartinha do diabo assinada para você, e no final dela está dizendo, tá tudo bem, se te faz feliz. Tá tudo bem se para você não tem problema, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Cara, a Bíblia ela não é uma coisa que ficou antepassada, não. Ela não é uma coisa que se passou. Ela é uma coisa atual. Ela entende os seus problemas. Ela entende muito melhor do que aquele psicólogo que você paga caro. Ela entende muito melhor do que você acha que aquele amigo entende. Cara, a Bíblia entende os seus problemas, o Espírito Santo ele entende os seus problemas, porque Jesus passou pelo que a gente passou. E aí, você chega, se torna um jovem, a primeira coisa que você faz, quando você é adolescente, geralmente a primeira coisa que você fala para o seu pai e para sua mãe, o dia que eu sair de casa, porque o que você mais quer é sair de casa. O que você mais vê é o momento em que você vai pegar as suas coisinhas, vai sair de casa e vai viver a vida. Só que vida é essa que você vai viver do lado de fora? O que você quer fazer tanto que você não pode fazer dentro de casa? O que você quer arrumar do lado de fora? Qual é a questão, o problema que você quer arrumar do lado de fora? Quando você vira um jovem, uma pessoa que tem uma família, alguém começa a trabalhar, você continua sendo um crente posicionado ou você descobre que aquela chamazinha que você estava acendendo a sua vida inteira, ela começou a apagar? Quando você se torna pai ou quando você se torna mãe, aquela chamazinha que estava acesa, ela começa a apagar? E aí você passa, não tem problema eu xingar dentro de casa, meu filho não vai repetir isso na rua. Ele repete sim. Te contar um segredo, como alguém que trabalha no Kids, eles repetem sim, gente, eles repetem. Muitas vezes a gente passa a achar que está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. E de tudo bem, a nossa bolinha de neve vai ficando cada vez maior. E a gente vira igual aquele desenho animado que sai caindo, sabe? Vai rolando. Igual o balde do pica-pau que vai descendo na cachoeira. E eles, ué, então, igualzinho. De problema em problema, as coisas vão piorando pra gente. E vira uma queda livre de problema. E aí, assim, o diabo, ele cada vez mais tem arrumado situações que vão atacando diretamente a adolescência, a juventude. Por quê? Porque eles são a força da igreja. Se você tem uma juventude desunida, uma juventude que não trabalha bem junto, uma juventude que acha mais interessante a rua do que dentro da igreja, você começa a minar a força da igreja. Porque eles são a força. Se não tem eles, as coisas vão começando a... E deixa eu te contar uma nova arma que o diabo está usando agora. Já ouviu a palavra tô cansado? Pois é. O tô cansado agora virou um novo problema para a igreja. Que a gente tem uns jovens que estão cansados, que eu não sei o que está acontecendo com os jovens. Hoje em dia está todo mundo cansado. O que houve? Está todo mundo dizendo que está cansado. Pré-adolescente, às vezes, chega para mim e fala que está cansado. Vocês estão cansados, gente? O que está acontecendo com vocês? A gente é a força da igreja. O que está rolando para a gente estar tão cansado? Será que não é o diabo atrapalhando a gente? Será que não é o diabo colocando um empecilho e dizendo, ó, ver a série é mais legal. Ficar debaixo do cobertor é melhor. Tá tão frio, tá tão calor, se você ligar o ar, vai ficar tão confortável aqui, para que você vai sair? Às vezes a gente perde as pequenas armadilhas que o diabo tem colocado nas nossas vidas. E aí, lá em 1 João, lembra que eu falei que a gente ia exercitar a Bíblia? Começamos. Lá em 1 João, 1 João 1, nos versículos 14 e 15, diz assim: Eu vos escrevi paz, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e vós vencestes o maligno. Não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Uma coisa que eu gosto muito nesse versículo é que ele deixa muito claro, se o amor do mundo está naquela pessoa, o amor do Pai já não está mais nela. Muitas vezes a gente acha que está tudo bem ser mais ou menos amigo do mundo. Está tudo bem ouvir a música secular, está tudo bem. Ver aquela sériezinha que não tem problema. Ah, eu pulo a parte do sexo, não tem problema. Ver aquele filme que
de repente não ia ser a melhor escolha. Tá tudo bem. É só pular aquela parte, é só mudar, é só não contar. E isso é uma armadilha que o diabo tem usado cada vez mais, sabe? Tá tudo bem olhar as coisas no meu Instagram, ninguém tem a minha senha. Vou criar um Instagram alternativo, que aí eu posto as coisas que eu não posso postar lá. Aí é só colocar um nome diferente, uma coisa meio estranha. As pessoas não vão nem descobrir que é o meu Instagram. Eu sei, tá? Gostaria de dizer que eu sei. Às vezes a gente tem algumas coisas que a gente vai colocando na nossa vida que vão atrapalhando o nosso desenvolvimento com as coisas de Deus. É como se fosse uma corrente que vai puxando o nosso pé cada vez mais para trás. E quando a gente vê, a gente já caiu no chão e esqueceu há muito tempo. Quando a gente vê, a gente já está se arrastando. Quando a gente vai ver, tem um diabo ali olhando para a gente, sabe? Tem um demônio agarrado na nossa perna. A gente abre pequenas portas na nossa vida, que elas vão dando espaço para coisas cada vez maiores entrando. É um buraquinho que do nada vira um buracão. E aí, quando vira um buracão, a gente quer ajuda, né? Mas tudo começou com um buraquinho. Tudo começou no pequenininho. Porque as coisas não começam grandes. As coisas não começam a dar problema quando está grande já. Elas começaram a dar problema quando estava pequeno. Aos velhos cabe ensinar e sonhar, ser a luz do chão que os jovens irão pisar. Mas hoje vemos igrejas muito envelhecidas, onde a força da igreja está no lugar errado. E por isso ela não avança. E aí a gente chega na nossa terceira questão. Nós, jovens, precisamos ser posicionados em Cristo. Ter as nossas raízes profundas. Ter raízes ligadas realmente àquilo que Deus nos chamou para fazer. A gente precisa ter certeza de onde vai vir o nosso socorro. Eu gosto de contar, eu morei sozinha um tempo no Rio, né? E aí, o tempo que eu morei sozinha no Rio, era engraçado, porque minha mãe e meu pai estavam em Porto Alegre. Eu não podia ligar para eles e acreditar que eles iam me salvar. Não iam. Não tinha o que eu fazer, né? Então, se eu ligasse para eles falando alguma coisa, eles iam falar o quê? Eu vou pegar um avião? Não vou, né? Então, eu estava sozinha. Tinha família perto? Tinha família perto, mas tem situação que família não dá para resolver. E aí, de vez em quando, eu aprendi, e aí é uma coisa importante do meu desenvolvimento, né? Eu aprendi a ser líder debaixo dos meus pais. Então, muitas vezes, quando eu precisava de alguma coisa, eu ligava para o meu pai, né? E falava, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. E aí, enquanto eu estava no Rio sozinha, eu fui meio jogada no mar, né? E aí eu olhava para um lado, eu olhava para o outro e falava, cara, não tem ninguém para pedir ajuda. A pessoa que eu pedia ajuda, que me ajudava aqui, era a minha mãe. Eu não tenho mais ninguém para pedir ajuda. E aí aconteceu várias vezes dos adolescentes me ligarem, perguntando alguma coisa, eu olhar para eles e eu falar, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou orar sobre isso e depois eu te respondo. A frase, eu vou orar sobre isso e depois eu te respondo, nunca foi tão sincera na minha vida. E eu lembro do dia em que eu fiz uma grande loucura, de colocar 50 adolescentes dentro de um ônibus para ir para um sítio que eu não conhecia, em outra cidade, e os malucos dos pais tudo deixou. Não entendi por quê, mas eles deixaram. E aí eu fui, e só tinha eu de adulta. E aí eu olhava para aquele ônibus e eu falava, cara, é o seguinte, se esse ônibus é parado, quem vai presa sou eu, porque eu sou maior de idade. Se algum deles se machuca, não tem um hospital. O que eu vou fazer com esse bando de adolescentes dentro desse ônibus? Cheguei no sítio, desesperado. E aí a gente começou a organizar as coisas para passar o dia ali. E aí eu lembro que, no meio desse desespero, em que eu olhava e falava, cara, se os meus pais estivessem aqui, eu tenho certeza que estaria tudo bem. Eu não teria mais esses problemas, provavelmente eu nem teria feito isso. E eu lembro que Deus olhou para mim, e foi uma frase que depois eu repeti para o meu pai, quando ele me chamou de maluca. Eu falei para ele o seguinte, Deus falou para mim fazer. Foi Ele que me deu condição de fazer. Eu não tinha dinheiro para pagar nada disso, nem o ônibus, nem o sítio, nem a comida. Mas Ele mandou eu fazer e eu fiz. E aí, naquele momento, eu senti uma paz. Aquela famosa paz que sai de todo entendimento, sabe? Eu senti uma paz. Porque Deus falou para mim o seguinte, você está no lugar onde eu te coloquei. Você não precisa de bote salva-vida, porque eu vou te salvar se for necessário. Está tudo bem. E aí, naquele momento, eu fiquei tão tranquila. E eu passei a ser a pessoa mais tranquila daquele sítio. Tava tudo certo para mim. Ali passou, tá tudo bem para mim.
muitas vezes a gente tem raízes no lugar errado. E aí, quando a nossa raiz está no lugar errado, a gente começa a se sobrecarregar de várias coisas. A gente quer fazer tudo, mas ao mesmo tempo a gente não faz nada. Ou então a gente não faz nada, porque a gente tem medo do que a gente é capaz de fazer. Muitas vezes a gente está com a raiz nos problemas, está com a raiz em outras situações, mas a gente não está com a raiz no centro da vontade de Deus, onde Deus nos posicionou para estar. Aí a gente falta o culto da igreja, aí a gente falta a célula, aí a gente não quer saber de discipulado. Porque a nossa raiz não está em lugar nenhum, a nossa raiz está voando. A gente não está fixo em lugar nenhum, a gente não encontrou uma casa. A gente cresce na casa, a gente cresce em família. Você vai crescer porque o outro vai dizer que você está errado. Você vai crescer porque tem alguém que olha para você e diz o que você precisa mudar. Claro que o Espírito Santo fala com você, não estou dizendo que não fala, é claro que vai falar. Mas a palavra de Deus fala sobre um corpo. O corpo de Cristo, o lugar onde você foi colocado. Um lugar onde você pode frutificar, um lugar onde você pode ajudar. E aí a gente encontra pessoas que não estão posicionadas, pessoas que estão voando faz anos já. Pessoas que não querem estar posicionadas em lugar nenhum e estão perdidas. E aí a gente vai lá para Esther. Até agora estava fácil, né? Agora você vai lá para o Velho Testamento. Lá em Esther. Esther, capítulo 4. Ai, gente, consegue colocar aí pra mim? Que a minha letrinha tá muito pequena. Ah, tá, desculpa. Esther, capítulo 4, versículo 11. Desculpa. Muito obrigada. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias reais sabem que existe uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproximar do pátio sem ter sido chamado. Será morto, a não ser que o rei lhe estenda o cetro de ouro e poupe a sua vida. Aliás, eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Pode passar para o lado. Quando informaram Mardoqueu da resposta de Esther, ele mandou dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para esse momento que se tornou rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, eu morrerei. Esther, gente, era uma jovem que foi colocada num lugar que não era comum para ela. Ela era órfã. Ela não tinha pai, ela não tinha mãe, ela foi criada por um primo. Ela não tinha família, ela não tinha um referencial do que ela deveria fazer, ela tinha cultura. Mas ela não sabia muito bem algumas coisas, porque algumas coisas eram passadas de pai para filho. E ela perdeu esse prazer de ter os pais ali. E aí acontece uma situação, e eu gosto muito do livro de Esther, porque em momento nenhum menciona Deus, né? Mas a gente vê ele agindo o tempo inteiro. E acontece uma situação que o rei decide procurar uma outra esposa. E aí Esther é apresentada. Esther é escolhida. Ironia, né? Afinal de contas, ela não era nem daquele povo, mas ela é escolhida. E aí ela vai para o palácio, ela passa a se vestir como rainha, falar como rainha, ser como rainha. Ela passa a viver aquela vida ali. Mas enquanto isso, por trás dos panos, acontecia um pequeno caos ali no povo dela, no povo judeu.
Mardoqueu não se dava bem com o primeiro chefe ali do rei. E aí, por conta disso, ele queria matar os judeus. E o rei assinou o decreto. Deu a liberdade para que ele fizesse o decreto. E fosse assinado. Então, os judeus todos eles seriam exterminados. E Mardoqueu seria enforcado. Uma coisa que eu acho muito interessante nessa história toda é que Mardoqueu ele já era velho. Mas ele tinha duas coisas. Ele tinha certeza de onde o socorro dele iria vir. Ele não tinha dúvida que Deus iria mandar socorro. Porque ele fala isso, olha, se você não agir, tá tudo bem. Porque o socorro vai vir de outro lugar. Ou seja, o meu Deus ele não vai me abandonar. Mas você vai perder o privilégio de viver isso também. Você vai morrer. E aí eu acho isso muito interessante, porque ele não tinha dúvida e ele não tinha medo de falar a verdade na cara dela. Muitas vezes a gente tem um pouco de receio de falar aquilo que Deus manda a gente falar. Mas Mardoqueu ele não tinha, ele olhou para a cara de Esther e falou, e foi sincero, foi direto com ela. E aí, a Esther, a ficha dela cai, e ela passa a falar, realmente, eu cheguei a um lugar que era muito improvável que eu chegasse. Se eu cheguei aqui, tem um motivo. Se eu cheguei aqui, tem uma razão. E essa razão pode ser Deus. Só pode ser Ele. Então, eu tenho que agir em favor do meu povo, eu tenho que agir de acordo com aquilo que me foi colocado aqui. Muitas vezes acreditamos que o plano de Deus só irá acontecer se a gente se posicionar, mas a verdade é que ele irá acontecer de qualquer forma. Deus só nos convida a participar, e é nossa opção dizer sim ou não. Uma coisa que eu nunca esqueço, eu fui líder de célula muito nova, né? Mas eu fui líder de célula em 2 momentos. O primeiro momento eu era criança ainda, eu tinha apoio dos meus pais e tal. E o segundo momento eu já era adolescente. E eu comecei a liderar uma célula de adolescentes que virou de jovens. Porque os meus adolescentes foram ficando mais velhos e eu era mais nova dos adolescentes, então virou uma sala de jovens. E aí, eu lembro que eu estava numa fase em que eu era muito influenciada por aquilo que o mundo falava para mim e também por aquilo que as pessoas que estavam ali na célula falavam para mim. Algumas daquelas pessoas eram bem importantes na minha vida, então elas me influenciavam de certa forma. E aí eu lembro que algumas coisas foram acontecendo, e de pouquinho em pouquinho eu fui me afastando um pouco daquilo que Deus já tinha me chamado para ser. E as coisas começaram a ficar um pouco mais difíceis, as coisas foram mudando. E aí, para resumir a minha história, no meio desse caminho, meu pai foi chamado para Cordeiro. E aí a gente foi para Cordeiro. E aí, quando a gente estava em Cordeiro, eu vi essas mesmas pessoas que eu cuidava, aquelas que se disponibilizaram, no caso, a começar a ser cuidadas por outras pessoas e voltarem para a igreja e se firmarem e acontecer e fazer e tal. E aquilo para mim foi um choque. E aí eu entendi que não era por causa de mim. Que mesmo se eu escolhesse não fazer, era coisa de Deus com eles, ela ia acontecer de qualquer forma. Deus só estava me dando o privilégio de fazer parte daquilo. E foi o momento em que eu disse não para Deus. Disse, não quero fazer. Não estou disposta a fazer parte disso. Porque a minha raiz estava no lugar errado. A minha raiz estava muito mais ligada naquilo que o mundo queria me oferecer do que aquilo que Deus tinha para mim. A Esther, ela se posicionou independente das consequências da sua escolha. Ela escolheu dizer sim para o seu chamado, para aquilo que Deus tinha criado ela para fazer. Muitas vezes achamos que Deus não tem planos para a nossa vida, quando tudo que Ele espera de nós é a pergunta, o que o Senhor me criou para fazer? Uma vez, ouvindo uma pregação de uma pastora, eu ouvi ela falar que a gente deve perguntar tudo para Deus. A gente deve perguntar qualquer coisa para Deus, desde se a gente tem que ter filho ou não, até o que eu vou fazer de profissão. Tudo deve ser perguntado para Deus, porque Ele tem interesse a nos ensinar. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele foi deixado aqui, não só para ser o nosso conselheiro, mas também ser aquele que vai nos ensinar. Então, o Espírito Santo ele quer te ensinar a ser um bom profissional, ele quer te ensinar a ser uma boa esposa, um bom marido, ele quer te ensinar a ser um bom pai, uma boa mãe, ele quer te ensinar a ser um bom servo, ele quer te ensinar as coisas. Ele quer te ensinar tudo, porque ele está disponível para isso. E aí, cada vez mais que a gente vai chegando perto dele, tem alguma coisa em nós que é mudada. Porque a gente se disponibiliza a ser ensinado pelo Espírito Santo, a ser ensinado por pessoas que são usadas pelo Espírito Santo. A gente se disponibiliza a deixar que Ele haja na nossa vida.
E aí tem gente, às vezes, que fica sentado e fazendo aquele showzinho de eu não fui criado para fazer nada, eu não sirvo para nada, eu não sei quem eu sou, eu não estou aqui por nada, eu não estou aqui por motivo nenhum. Quando, na realidade, Deus tem algo grande para fazer na sua vida, Ele só espera que você pergunte o que é. Independente daquilo que te segura, daquilo que você olha e fala, eu não posso por causa disso, ou não posso por causa daquilo outro. Deus tem plano para a sua vida, Ele tem algo a fazer com você. Tudo que Ele espera que você faça é que você pergunte para Ele, questionando o que eu nasci para fazer. Qual é a minha missão aqui? Aonde a minha raiz precisa estar depositada? Onde eu tenho que estar? E aí tem uma história que eu acho muito interessante, que são de 2 avivalistas que eles estavam conversando. E aí um deles vira e fala, olha, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas mãos dele. E aí o outro responde para ele, eu quero ser esse homem. Muitas vezes a gente está tão ocupado com as coisas que a gente quer fazer, com as coisas que a gente pretende fazer, que a gente esquece de se entregar totalmente nas mãos dele. Deus, Ele precisa de jovens que estejam disponíveis e dispostos a se entregar totalmente na mão dele, sem problema nenhum, dizendo, eu vou fazer aquilo que você me chamou para fazer. Independente de qualquer situação, independente de qualquer coisa, eu vou fazer aquilo que você me chamou para fazer. Às vezes o seu chamado vai te levar para um lugar muito distante, que você talvez nem saiba a língua direito. Às vezes esse lugar o seu chamado vai te levar para um lugar que para você vai representar tristeza, vai representar mágoa. Às vezes você vai ser usado no lugar onde mais te feriu. Eu sempre uso essa frase. Muitas vezes a gente é ferido profundamente em alguma área da nossa vida. Porque Deus quer nos ensinar através daquilo, para você ensinar outras pessoas. Muitas vezes você tem uma rachadura tão funda dentro de você, que você olha para aquela rachadura e você fala, eu não consigo fazer nada, porque eu tenho uma ferida tão grande, tão profunda, que não tem como Deus me usar em alguma coisa. Não tem como, eu já quebrei, eu já estou quebrado. Eu vim de fábrica quebrado. Mas ninguém veio quebrado. Até o vaso torto tem uma função no reino de Deus. E o quarto e último ponto que eu tenho para falar com vocês é sobre como se posicionar. Uma coisa que eu nunca esqueço que meu pai falou para mim uma vez. Que quem me conhece um pouquinho sabe, eu tenho um jeitinho um pouquinho mais grosso, né? Eu sou um pouquinho mais grossa no meu jeito de falar, no meu jeito de agir. Eu sou um pouco mais direta. E aí, uma vez o meu pai chegou para mim e falou, Rebeca, mais importante do que saber o que falar é saber como falar. Muitas vezes você sabe o que falar, mas a forma como você diz, você perde a pessoa no meio do caminho. E aí, fui para a Bíblia, que eu não sou boba nem nada, e eu achei um versículo que está lá em Mateus 11, nos versículos 28 e 30. De 28 a 30, no caso. O pessoal da mídia está aí? Acho que está. Gratidão. Vamos lá, diz assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Passa para o lado. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Repita comigo, eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que a palavra de Deus tem para nos dizer quando ela fala sobre isso? O jugo, eu acho uma coisa interessante a gente entender o que era. Sabe os bois? Eles andavam com uma espécie de carroça, vou dizer assim porque fica mais fácil de entender. E eles empurravam aquilo. E aquilo tinha uma força, tinha um trabalho que era exercido ali. Eles carregavam alguma coisa ali. Quando Jesus fala sobre isso para a gente, ele diz o seguinte, olha, o meu jugo sobre vocês é leve. Significa que o trabalho que vocês vão ter vai ser leve, não vai ser pesado. Não vai ser algo pesado para vocês, não vai ser algo que vai exercer cansaço sobre vocês, vai ser algo que vocês vão ter prazer em fazer. O meu fardo é leve. É isso que ele quer dizer para a gente. E aí, quando a gente entende que a gente precisa se posicionar, uma outra coisa que a gente também precisa saber é o que Deus quer que a gente faça. Porque às vezes a gente quer fazer tudo na igreja. Já vê aquela gente que faz tudo?
E eu gosto de usar o exemplo do pato. O pato, ele nada, ele anda, ele voa, mas ele não faz nada direito. Às vezes a gente faz de tudo, a gente quer fazer tudo, mas a gente não faz nada direito. Porque nada disso foi o que Deus te chamou para fazer. Olha que interessante. Você está fazendo um monte de coisa, aí você se cansa, aí você olha para o líder daquele setor e você fala, eu estou muito cansado. Aí você olha para o pastor da igreja, não dá para eu ir porque eu estou cansado. Você olha para todo mundo e fala, eu estou cansado. Mas, na verdade, você está fazendo um monte de coisa que não era para você estar fazendo. Daí você coloca um fardo sobre você que não foi Deus que te deu. E aí fica Deus ali do outro lado falando, cara, mas eu não te pedi para fazer nada disso. Tudo que você está fazendo, não foi eu que te pedi para fazer. E aí você está lá, porque você tem muita certeza que porque você está servindo, Deus ele vai te honrar porque você está servindo, e está tudo certo, e você vai de pouquinho em pouquinho piorando a sua situação. Quando a gente faz aquilo que Deus chamou a gente para fazer, a gente sente uma leveza, a gente faz com alegria. Então, quer uma dica? Se você falar, eu não quero fazer isso, talvez não seja o lugar que é para você estar. Porque tudo aquilo que a gente faz com amor, aquilo que nos deixa alegre, aquilo que nos deixa feliz. Eu gosto muito de dar um exemplo que é bem verdade. A sala dos adolescentes, por exemplo. Fazem bagunça? Sim. Fazem barulho? Sim. De vez em quando eu saio com dor de cabeça? É verdade. Porém, quando eles chegam, eu fico muito feliz. E quando eles vão embora, eu agradeço a Deus porque eles vieram. É algo que me deixa feliz. Eu faço com amor. Hoje eu estava conversando, ontem, na verdade, eu e o Alan estava conversando, a gente estava falando, porque a gente estava esperando um evento para ter no sábado, e como ele não ia ter, a gente estava em dúvida se ia ter ou não o jogo dos adolescentes. E aí os adolescentes, eles obviamente, estavam mandando mensagem o dia inteiro perguntando se ia ter o jogo. Vai ter o jogo? Vai ter o jogo? Vai ter o jogo? Vai ter o jogo? Eu falava, olha, não sei, eu tô vendo, não sei, eu tô vendo, não sei, eu não tô vendo. E no off com o Alan, a gente estava conversando sobre o seguinte, a gente quer ter um dia cansativo, porque a nossa semana arrebentou com a gente. Vai ser cansativo pra gente, a gente quer se prestar esse papel. E os adolescentes aqui, tem jogo, tem jogo, tem jogo, e a gente aqui, a gente quer mesmo. E aí a gente estava conversando sobre isso, e eu lembro que a gente virou um pro outro e a gente falou, vamos fazer. Porque para eles é importante. Para mim, eu já passei dessa fase. Eu fico sentada cuidando das bolsas deles. Mas para eles é muito importante. Então, para mim, me deixa muito alegre ver eles chamando gente, convidando gente, se reunindo, jogando bola, brigando de vez em quando, depois se resolvendo. Para mim, isso é gratificante. Então, eu fico feliz. Eu estou cansada? Estou. É verdade esse bilhete. Porém, foi muito bom para mim. Foi algo que não me deixou cansada de um jeito que não quero nunca mais levantar, entendeu? Porque, para mim, isso é positivo. É onde Deus me chamou para estar. É o lugar onde Deus me escolheu. Então, para mim, sempre vai ser positivo. Espera aí. Tá. Nesse versículo a gente aprende duas coisas. A nossa missão ela não deve pesar. E existe a forma certa de fazer. A gente deve ter um coração manso e humilde, aprendendo com aqueles que têm experiência, estão dispostos a nos ensinar. E a gente precisa estar disposto a ouvir e ser humilde para entender aquilo que vem de Deus. Um coração manso e humilde que sabe a hora de falar, a hora de ouvir e de quem ouvir. Uma coisa que é muito importante. Conselho, todo mundo vai dar, tá? Mas existem pessoas que a gente sabe que são as pessoas certas para nos aconselhar. Que a gente sabe que o Espírito Santo está usando aquela pessoa para falar algo na nossa vida. Muitas vezes a gente quer ouvir conselho de gente que não tem nada para acrescentar na nossa vida. São pessoas que estão sendo usadas às vezes pelo diabo para te afastar de algo que você estava construindo com Deus. E aquela pessoa vem e te dá uma rasteira. Tem uma música que agora toda semana eu uso com os adolescentes, que é o inimigo tenta me derrubar. De vez em quando ele está tentando te derrubar com todas as forças dele. E aí você passa por uma fase, vem um abençoado, para tentar te derrubar de novo. E aí você sobrevive àquela, né? Você continua andando e aí daqui a pouco vem alguém e te chuta de novo. E assim vai indo, né? Só que, quando a gente escuta essa pessoa que está querendo nos derrubar,
a realidade é que ela nos afasta um pouquinho daquilo que Deus tem para falar para a gente. Ela nos distancia um pouco daquilo que Deus tinha para fazer na nossa vida. Ela nos afasta um pouco daquilo que o Senhor tem para a gente. Existem pessoas que não podem ser nossos conselheiros nunca, porque não são pessoas que têm um bom coração, não são pessoas que estão bem intencionadas na nossa vida. Elas estão querendo nos destruir, porque o nosso inimigo ele veio para matar, roubar e destruir, então ela só tem essa função. Quando a gente aprende que o nosso coração precisa ser manso e humilde, a gente entende que é importante aprender a ouvir. Eu tinha muita dificuldade de ouvir, tá? Minha mãe e meu pai sabem bastante disso, né, mãe? Eu tinha bastante dificuldade de ouvir. Para eu aprender, nossa, era muito complicado. Tinha que falar comigo várias vezes, eu tinha muita certeza que eu estava super certa, eu batia o meu pé dizendo, não, eu estou certa. E eu debatia, e enfim. Mas quando eu entendi que um coração ele precisa ser manso e humilde, eu entendi que ele também precisava saber a hora certa de ser consertado e por quem. Então eu aprendi a ouvir de quem tinha para me ensinar. Eu aprendi a ouvir as pessoas certas, as pessoas que eu sabia que estavam tentando me ajudar a crescer. E isso foi me ajudando. Vou pedir para apagar a luz. O Giga levando um susto. A gente combinou esse momento. Você vai conseguir, em nome de Jesus. Vou pedir para vocês fecharem seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor esteja tocando nas nossas vidas, tocando nos nossos corações e trazendo, Pai, a verdade daquilo que a gente realmente precisa ouvir. Que a gente ouça tudo, mas retenha aquilo que é bom. Continua com seus olhos fechados. Eu vou fazer 5 perguntas para vocês, tá? E aí vocês, aqueles que sentirem no seu coração, levanta a mão. Primeira coisa que eu queria perguntar para vocês. Alguém aqui sentiu que no meio do processo de ser cristão, do processo de aprender sobre Cristo, no processo de ouvir mais da vontade de Deus, no processo de entender o que é ser um cristão, nesse processo, você sente que você se perdeu? Alguém levou você para um caminho errado, alguém te guiou para um caminho que não era bem esse que era para ser. Alguém te machucou, talvez uma igreja tenha te machucado de uma forma tão profunda. Segunda coisa, você sente que aquilo que você tem carregado tem pesado muito além daquilo que você imaginou? Você sente que você tem carregado algo que, cara, tá te cansando, você tá arrastando já, você tá derrubando já, você não consegue mais carregar sozinho, você tá carregando um peso que talvez tá quebrando as suas costas. Não precisa ser só espiritualmente, pode ser às vezes alguma coisa em casa. Às vezes você está carregando uma família que já está te pesando. Você está carregando situações que já estão te arrastando. Você sente que você está sendo derrubado o tempo inteiro. Você sente que a sua raiz, ela não está funda o suficiente. Você sente que você se perdeu na hora de se posicionar. Você tem uma raiz meio duvidosa. A sua raiz ela pode até estar no lugar certo, mas ela não alcançou a profundidade necessária. Ela não alcançou o caminho que ele precisava. Ele precisa caminhar mais um pouco, ele precisa afundar mais um pouco. Você sente que porque a sua família deu errado, você nunca vai ser capaz de ter uma família saudável. Porque você viu o seu pai batendo na sua mãe, ou você viu a sua mãe sofrendo coisas absurdas enquanto ela estava grávida dos seus irmãos. E aí você sente que você nunca vai ser capaz de ocupar um lugar de família, porque você não sabe o que é ser família. Você sente que falharam na hora de te ensinar o que era ser isso, e aí você já não tem muita certeza se você vai ser boa em ser uma mãe, em ser um pai, ou se você vai saber o que é um casamento saudável. Talvez você nunca tenha pensado sobre isso.
E o último apelo que eu quero fazer é talvez você sinta que existe algo muito grande para acontecer através da sua vida. Aquela pergunta que o avivalista fez para Moody, você quer responder nessa hora? Você quer ser a pessoa que Deus vai usar para transformar a vida de outras. Você quer ser a pessoa que talvez vai ser responsável por despertar algo novo nessa geração. Um avivamento. Algo que ainda não aconteceu. Não preciso saber para que você levantou a mão, tá? Mas se você levantou a mão para qualquer uma dessas coisas, ou sente que o Espírito Santo está falando fundo no seu coração, você sente aquele arrepio, você sente a vontade de chorar, você sente algo queimando dentro de você, e você não sabe o que é, você não sabe o que aconteceu, mas você sente que nessa noite existe algo que está te incomodando. Eu vou pedir para você levantar e vir aqui na frente. Não precisa me dizer por quê. Não precisa dizer para ninguém. Vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Dá para dar uma salva de palmas para Jesus? Que Deus abençoe a sua vida. Isso que você recebeu e viveu, preserva. Não deixe o pecado roubar isso de você não essa semana. Não deixe as distrações roubar isso de você não essa semana. Preserva. Busca intimidade com Deus, porque isso é só o começo do que Deus tem para a sua vida, amém? Nós precisamos nos despedir e encerrar esse culto. Mas você vai primeiro tomar um cafezinho, viver comunhão, viver um momento de pós-culto aqui. Você que nos visita hoje, vamos dar uma salva de palmas para os nossos visitantes, não deu aqui para... né? Vocês são muito bem-vindos. A porta e os nossos corações estão escancarados para a presença de vocês. Amanhã à noite tem mais, 19h30 nós temos nosso culto. Vai estar o pastor ali de Camboriú. Ajuda o nome dele aqui, Rebeca, o nome do pastor. Balneário Camboriú, o pastor é o Jorge, pastor Jorge, lá do Ponte. Johnny, o pastor Johnny, lá do Ponte de Balneário Camboriú, estará aqui ministrando a palavra do Senhor. Venha, convide alguém, tenho certeza que o que você viveu hoje, quem você trouxer vai viver junto com você, amém? Levanta a tua mão para o céu assim, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a terra, sobre a Igreja Batista Atitude de Porto Alegre, no Brasil e no mundo, em nome de Jesus, amém!